incentivava o protagonismo deles. Eles começaram, são a geração que fazia trabalho de pesquisa em campo, que na minha época fazer uma excursão na escola era algo escalafobético. A geração Z é museu, é teatro, é não sei o quê, é tudo. Então é uma geração que a gente ficou o tempo todo massificando eles na cabeça de que eles tinham que voar. Eles têm que voar, eles têm que voar, eles têm que aprender, eles têm que ler livro, eles têm que pesquisar na internet. Eles têm. Aí, o que acontece agora? O que a gente está fazendo? Eles entram no mercado. Gente, vê se faz sentido. Os caras entram no mercado de trabalho, aí você não quer mais que ele faça nada disso. Você quer botar ele na caixinha. Na mesma caixinha que é a caixinha que você encontrou quando você entrou no mercado de trabalho e quando você sendo geração X. Tu quer botar esse cara que ficaram lá massificando a cabeça dele na escola, que tem que fazer ótimas redações, porque ele não sei o que, da nota do Enem, que não sei o que lá? Não, mas aqui dentro você não pode dar sua opinião. Porque aqui é assim. Não, espera um pouco. Você está com muita pressa. Você é muito. Tá com pressa de quê? Gente, quer ver só uma coisa interessante? Se você senta numa roda, se você vai dar. Eu vivo isso, tá, gente? E eu tô tranquilona. Vou dar um treinamento ou uma palestra que a maioria da galera é X e milênios. Todo mundo está prestando atenção em mim. Quando tem geração Z, é impressionante. Eu estou conversando, estou dando a palestra e já estou assim, tá, você falou porque você viu isso não sei aonde, na data tal do dia tal. Eles já estão pesquisando o que eu estou falando. Eu vou dar aula em faculdade, eu tenho que botar no slide, e eu acho que isso é normal, né? Acho que todos, estou dando aqui uma mentoria, hein, ô Josué? É verdade. O slide é fonte de referência, gente. Tu fala que aconteceu não sei o que, não sei aonde. Mas quem foi que falou? Qual foi a empresa? Qual foi o instituto que fez essa pesquisa? Então, você bota ali a fonte de referência, eles estão... Eu estou falando com eles, eles estão conferindo se a fonte de referência é aquela. É porque eles acham que eu sou mentirosa? Não. É porque isso para eles é natural. Eles foram o tempo todo incentivados a serem assim. Aí vem uma outra questão também. Se a gente fala que os milênios eles tinham mais afinidade com a tecnologia, a geração Z é a tecnologia ambulante, né, gente? E aí, o que acontece? Falando de mercado de trabalho, eles não dão um Google para entrar na empresa. Né? Quando eu faço mentoria para RH, alguma coisa assim, que tem, né, essa pauta da dificuldade de atrair, manter e engajar a geração Z, eu falo, claro que você vai ter dificuldade de atrair a geração Z. Você está abrindo uma vaga de trabalho, querendo convocar, né, o candidato da mesma forma que você quer convocar a geração X. Você quer que o cara preste um relatório de 20, que ele responda 50 perguntas num link. Na quinta pergunta, ele já aplicou a mula dele, gente. A gente tem que se adaptar. Porque é isso mesmo. Eles estão errados, estão certos? Não. Qual é a produtividade de eu ficar respondendo 50 perguntas? E aí, outra coisa, quando eles vão para um processo seletivo, eles pesquisam a sua empresa, mas não é para saber o que você faz. Eles pesquisam os valores da sua empresa. Eles querem saber qual é o impacto da sua empresa no meio ambiente, qual é o impacto da sua empresa no mundo, se a sua empresa já está na pauta da diversidade, se a sua empresa é uma empresa inclusiva. Então, a gente está falando de pessoas que também olham o mundo de forma diferente. Qual o problema do meu cabelo ser azul? O cabelo é meu. Se você não quer pintar o cabelo de azul, você não pinta, mas eu quero pintar meu cabelo de azul. Pintar meu cabelo de azul não quer dizer que eu não posso entregar um relatório para você. Agora,
A geração Z vai chegar para o gerente e falar assim: ah, sabe aquele relatório que você me pediu? Ah, sei, já me mandou por e-mail? Não, já te mandei pelo Zap. Aí o menino tá errado que mandou pelo Zap. Tem que ter uma conversa, chegar num acordo. Então, assim, a geração Z, ela vem acelerada porque nós aceleramos eles. E eles têm fluidez digital, eles não têm habilidade, eles não têm uma boa relação, não. É fluidez. É como a gente tem. Nós somos fluentes em português, eles são fluentes na questão da tecnologia. Porque eles nasceram com tudo isso que a gente conhece acontecendo. E eles são muito fortes na questão do propósito, e a questão de valores para eles é algo inegociável. Então, propósito já começa nos milênios, mas geração Z é como se estivesse, até botei a frase aqui, ó, eles institucionalizaram a questão do propósito. Se não tiver propósito, eles não ficam. E aí, muitas das vezes, a gente começa errando a contratação no processo seletivo. Quando a gente não vê se a cultura organizacional da nossa empresa dá match com os propósitos daquele candidato. Então, não estamos mais no momento de contratar por conhecimento técnico ou por conhecimento comportamental. Entra uma terceira análise aí. A gente vai chamar o candidato por causa das questões técnicas que ele tem, que a gente precisa. A gente vai tentar tirar ali na entrevista a questão comportamental, mas a gente tem que lembrar, tem que ver cultura organizacional versus propósito do candidato. Quando as empresas começarem a entender que cultura organizacional é um assunto que tem que voltar para a pauta com urgência, e dentro dessa questão da cultura organizacional, a parte da diversidade geracional tem total relação com tudo que está acontecendo, o jogo vai virar a favor da empresa e a favor de todos que estão lá dentro. Né? E para terminar, só para a gente brincar, eu trouxe aí, ó, nossos queridinhos, geração alfa, não vou me estender muito aqui com eles. Ah, Cíntia, fala sério, estão com 14 anos. Estão, 14, 15 anos. Por que, Cíntia, você está trazendo eles para a gente? Olha lá, antes de eu responder o porquê. Olha só, se eu falei que o X, que a Z, eles eram fluentes digitais, fala para mim aqui, não precisa falar não, tô brincando. Quem é que está com dificuldade com a IA ainda? Quem é que não sabe qual é a melhor IA para imagem, qual é a melhor IA para texto, qual é a melhor IA para slide, qual é a melhor IA para... Qual é a melhor IA? Ah, você ainda não sabe? Eles já estão usando no colégio. Eles já sabem. A geração alfa é a geração da inteligência artificial. Vamos nos preparar. Estão chegando. Estão chegando. Mas não é nos preparado, tipo, eu vou me armar contra eles. Não. Não é isso que eu estou falando. Vamos começar a olhar agora para a cultura da nossa empresa, quais são os processos que a gente está fazendo, como a gente está preparando esse RH, né, os gestores das empresas, como é que nós estamos preparando esses líderes para essas gerações que estão chegando e as gerações que continuam, porque elas precisam se entender. Como é que a gente está preparando esse ambiente de trabalho? Como é que eu dou feedback? Eu estou dando feedback igual para todo mundo? Gente, não se faz mais isso. As gerações não entendem o feedback da mesma forma. Aí é outro bate-papo, né, Josué? E nós temos assunto para falar. Então, e 14, 15 anos já podem ser aprendizes, tá? Pela lei de aprendizagem. Então, vamos encerrar o slide. Quero saber se alguém infartou aí, se alguém desmaiou. Não, mas perguntaram bastante. Eu vou dar uma rolada aqui nas perguntas. Foram muitas, não só perguntas, Cíntia, mas teve muitas colocações também, que eu acho que são interessantes. Vamos lá, então. E a gente vai passar por elas, tá? Deixa eu pegar aqui desde o início, posso que o pessoal está aqui bem ligado. Que bom, Eita, que deixa bom. eu ver se eu consigo trazer aqui. É que agora deu uma travada. Foi aqui.
Eu vou passar assim de uma forma mais Vamos lá. rápida, né? Olha só. A primeira colocação que nós tivemos aqui foi da. Se eu pular alguém, gente, desculpe. Foi aqui da Anete. Ela falou muito importante essa perspectiva para a organização e, sobretudo, líderes. Adaptar a atividade a quem a realiza, valorizando e respeitando suas características, é unir agilidade e ganhos de repertório. Né? A gente sabe que, às vezes, em vez de ficar reclamando das dificuldades, né, que são inerentes, quando a gente encontra algo novo, qualquer coisa nova nos traz diferença. E a gente vê que as gerações são diferentes de nós, porque elas são novas em relação a nós, em termos de postura, de conhecimento, como você mesmo colocou. E aí a gente vê que a Anete colocou esse ponto aqui para a nossa observação. Esse ponto que ela colocou é muito importante, porque uma das minhas falas, né, também quando eu falo da criação de pontes, né, de elos entre gerações, é justamente, né, aproveitar toda a expertise, a experiência dos seniors, né, seniores, aliás, desculpa, junto com a facilidade, agilidade dos mais jovens. Então, na verdade, é unir essas duas potências, porque são duas potências. Eu falo muito para os jovens o seguinte: você quer ser ouvido? Você quer ter voz dentro da empresa? Porque eu escuto essa reclamação, né, que ninguém me dá voz porque eu sou jovem. Né? Já estão ali estereotipando a geração Z, que a gente não quer nada, que a gente não gosta de nada, que a gente é preguiçoso. Eu falei, talvez esteja faltando vocês ouvirem um pouco mais os mais experientes. Porque quando você ouve mais, você aprende mais, e até na hora de você argumentar, você argumenta com mais propriedade. Então é isso, é um ensinando o outro, entendeu? Uma troca, e dessa troca, 1 mais 1 não dá 2, dá 3,5, dá 4. Não. Né? Esse somatório é sempre positivo. Né? A Anete ainda colocou a respeito de cultura, que você falou, né? E também sobre os posicionamentos das diferentes gerações em relação às tickets, né? Que você também havia comentado aqui com o grupo. Perfeito. Que bom, obrigada, Anete. Aqui nós temos uma da Daniela Rodrigues. Como você vê hoje a questão do etarismo nas organizações? E, na sua opinião, como podemos influenciar os tomadores de decisão sobre a importância dessa diversidade intergeracional? Então, Daniela, muito boa a sua pergunta. A questão do etarismo, né, a gente tem falado sobre muitos aspectos. Né? O meu trabalho, ele é basicamente para as pessoas que já estão, né, dentro das empresas, mas ali também sofre, né, de certa forma, o preconceito em relação ao etarismo. Então, mostrar, né, fazer treinamentos, workshops, acompanhar de perto, né, ter ali uma consultoria, mostrando para a empresa o impacto na questão financeira, na questão da produtividade, né, do atingimento das metas, quando as áreas elas têm pouca diversidade etária nas equipes. Quando você tem grupos, né, muito próximos de idade, a gente está. Não sei se vocês conhecem aquele gráfico de teia, né? Quanto mais as pessoas têm as mesmas perspectivas, os mesmos conhecimentos, a mesma cultura e a mesma idade, a gente perde alguma coisa. Então, se todo mundo é muito jovem, a equipe é toda jovem, eu só contrato jovem, você vai ter ali ganhos na agilidade, ganhos na tecnologia, ganhos em alguns aspectos, mas outros aspectos você vai ratear. Talvez você que eu digo assim, a empresa, né? Demore mais a construir alguma coisa de forma mais concreta, como poderia jogar alguma coisa para o mercado, e não era bem isso. Quando você também tem as pessoas numa idade muito avançada, então todo mundo é muito sênior na equipe,
eles ganham com questão de fluxo, questão de análise, visão analítica, que aí os mais jovens acabam não tendo essa experiência, porque não tem experiência de vida o suficiente, não tem experiência profissional o suficiente. Não é por incapacidade não, tá, galera? Estou dizendo que ninguém é incapaz de nada aqui. Eu estou dizendo o seguinte, é o 8 ou 80. Então, se você tem a galera mais sênior, todo mundo é sênior, todo mundo é bem na geração. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.